Queridos irmãos, inscritos do meu canal, eu quero falar com vocês hoje algo tremendo, algo grandioso, algo estarrecedor. Eu estou aqui com esse caderno em minhas mãos. Aqui dentro está tudo que eu vou contar para você resumidamente, escrito nessas duas páginas. Por que eu escrevi? Daqui a pouco você vai saber. Dia 7 de maio de 2021, às 3 horas da manhã, é o horário que eu tenho o costume de orar, é o horário que eu tenho o costume de falar com Deus. E no dia 7, eu fiz uma oração e depois voltei para dormir, voltei para minha cama. E foi ali aonde Deus tomou o meu espírito, arrebatou meu espírito e me levou para dentro de um grande hospital. Um grande hospital. Aquele hospital tinha uns corredores imensos, corredores sem fim. Porém, aqueles corredores daquele hospital eram corredores estreitos. Você olhava, não via o fim, mas você mal conseguia se locomover de um lado para o outro, de tanto estreito, de tanto apertado que era aquele corredor. E ali estava eu. Deus me levou em espírito para aquele lugar. Olhava eu para frente, quando de repente abriu-se um grande abismo, uma grande cratera que estava aberta ali. E aquele abismo, aquela cratera que estava diante dos meus olhos, diante dos meus pés, naquele pequeno corredor, estreito corredor, não tinha fim. Gente, era um abismo tão grande, mas tão grande, que a gente olhando, naquele momento, eu olhava, não conseguia ver o fim naquele abismo. E eu disse para Deus: Deus, que abismo é esse dentro, o que mais me chamava, dentro desse hospital? Isso me chamava atenção, era o que mais me chamava atenção. E Deus disse assim para mim: olha para trás. E eu virei o olhar para trás e eu vi um amigo meu, de muitas datas, longas datas, de muitos anos. E aquele amigo, ele me estendia a mão, como que dizendo assim: segura na minha mão, porque eu vou te tirar da frente desse abismo. E eu estendia a mão para ele, ele segurava na minha mão, e quando ele fazia força para tentar me tirar daquele abismo, ele vinha e era sugado, era colocado, era jogado automaticamente dentro daquele abismo. Ele caía ali dentro e eu ficava olhando ele descendo, caindo, até eu não ver mais o seu corpo, os seus berros, os seus gritos. Era um abismo que eu nunca na minha vida vi tamanho abismo, tamanho cratera como aquele abismo daquele hospital. E ali ele caía e sumia. E aquele ser que estava comigo dizia assim para mim: esse abismo é o lugar em que milhões e milhões de pessoas vão cair. Esse abismo é o lugar em que milhares e milhares de pessoas estão caindo agora. Almas estão despenhando, almas estão sucumbindo, almas estão caindo. E eu começava a ver pessoas que desciam aquele abismo com pés e mãos amarradas. Eu começava a ver pessoas que aos berros eram engolidas por aquele grande buraco, aquele grande abismo. Mais uma vez, aquilo me chamava a atenção porque eu estava dentro de um hospital. E aquele ser me dizia: hospitais do mundo inteiro serão transformados em abismo e milhares de almas serão ceifadas aqui dentro. Esse é o lugar em que muitos e muitos não gostariam de vir, mas uma vez vindo, aqui será o fim de suas vidas. O abismo está aberto.
Deus me pegava daquele local, daquele lugar, e me transportava para cima de um grande penhasco, uma grande pedra, uma enorme pedra, e me colocava em cima daquela pedra, agora em um outro lugar. Aquela pedra, ela ficava em cima de um monte muito alto, e de sobre aquela pedra, de sobre aquele monte, com meus pés firmados, aquele ser dizia para mim: olha para o teu lado direito. E eu olhava, e eu vi uma cidade aproximadamente 30, 40 mil habitantes. E eu ficava olhando, e aquele ser me dizia: está vendo aquela cidade? Ali dentro, agora está acontecendo coisas terríveis aos olhos do Senhor. E eu vou te mostrar. Desça de sobre essa pedra e caminhe em direção à cidade. Eu descia daquela pedra e começava a caminhar em direção àquela cidade que estava ali a 2, 3 quilômetros adiante de mim. E quando eu dava os primeiros passos, aparecia nas minhas mãos, literalmente, nas minhas mãos aparecia a Bíblia Sagrada. E o texto que a Bíblia aparecia aberta era aquele texto que João Batista pregava e dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vidoura? Convertei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados e cancelados vossos pecados. E eu descia passo a passo rumo àquela cidade. E na medida em que eu ia me aproximando daquela cidade, pessoas vinham ao meu encontro, vinham voltando. E eu começava a pregar, uma voz saía com grande poder e ousadia dos meus lábios, e eu dizia: convertei-vos, arrependei-vos, porque o tempo está chegado, o tempo está próximo. Afastai-vos dos vossos pecados, porque vós tendes caído da graça de Deus. E quando eu pregava e dizia: convertei-vos, arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, aquelas pessoas passavam por mim, viravam o rosto para o outro lado, escarneciam, zombavam, criticavam. E eu descia pregando, eu descia combatendo os pecados daquele povo. De repente, eu me deparava com uma grande piscina. Uma piscina enorme, enorme, enorme. Centenas e centenas de metros quadrados de piscina. E aquele ser dizia para mim: eu vou te mostrar o que está dentro dessa piscina. Aproxima-se mais. E eu fui me aproximando. Quando eu estava próximo, mas muito próximo daquela piscina, eu vi milhares e milhares de pessoas ali dentro daquela piscina, se divertindo, bebendo, fumando, todos de peça íntima, todos com seus corpos expostos ali. E eu comecei a aproximar cada vez mais das ribanceiras daquela piscina, e aquele ser começou a me mostrar, foi clareando a visão, a revelação aos meus olhos. E eu comecei a ver amigos meus que hoje são pastores e pastoras, missionários e missionárias. E eu me espantei, e aquele ser dizia assim para mim: vou te mostrar quem são eles e por que eles estão aqui. Aquilo me chamou a atenção, porque eu fui vendo pastores que começaram comigo do ministério, da minha época, estavam ali dentro. E o ser que estava comigo dizia: esses são os meus crentes, esses são os meus líderes, que estão na terra pregando a palavra. Eles estão envergonhando o meu nome. No altar eles são uma coisa, mas olha quem são eles fora do altar. E todos ali estavam nus, gritando, se abraçando, se beijando, bebendo. E eu comecei a ver esposas de pastores, missionárias, mulheres de pastores, todas de peça íntima, praticamente nuas, se abraçando um com os outros. E sabe o que me chamou a atenção? É que eles trocavam as suas esposas. O pastor, amigo do outro, ficava com a sua esposa, e o outro já dava a sua esposa para o outro, e assim viravam aquela
aquele momento horrível dentro daquela piscina. Uma voz veio muito forte dentro de mim. Eu com aquela Bíblia na mão, eu começava a andar próximo àquela piscina, a ribanceira daquela piscina, e comecei a pregar: convertei-vos, arrependei-vos, porque o tempo está próximo. Deus vai cobrar de vocês, mentirosos, que enganam a nação, que enganam o povo de Deus, que enganam a igreja. Vocês estão nus diante de Deus. Vocês cometem todo tipo de atrocidade e pecado diante de Deus. E quando eu começava a pregar, quando Deus começava a me usar, aquele ser me dava um poder muito grande, e eles começavam a gritar: saia daqui, saia daqui. O que você veio fazer aqui? Nós não precisamos desse tipo de mensagem. Nós não precisamos desse tipo de evangelho. Estamos bem, olha aqui, ó. E cada vez mais que eles ouviam a palavra, eles riam, eles debochavam, eles se abraçavam, eles se beijavam. Eles praticavam todo tipo de sexualismo ali dentro. E aquilo foi visto pelos meus olhos. O ser que andava comigo disse assim para mim: esses são os crentes que estão na terra hoje, os pastores que estão na terra hoje, que pregam, que ensinam o povo a verdade, mas na verdade eles nunca tiveram nada de compromisso com a minha palavra. Olha bem para a piscina. E eu comecei a olhar para aquela piscina. Aquela piscina começou a mudar de cor, a sua água vai mudando de cor, paulatinamente, devagarzinho, vai mudando de cor. De repente começa a ficar amarela aquela água, vai ficando amarelada, amarelada, amarelada. De amarela aquela água vai ficando barrenta, suja, barrenta, suja, barrenta, suja. E de suja e barrenta aquela água vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. E aquela piscina se torna apenas um lamaçal, lama para todo lado. E todos eles estavam atolados ali dentro. E aquele ser dizia para mim: meu filho, como estão? Olha como estão eles, a alma deles, as igrejas deles. Eu vi um pastor e eu olhava para ele e dizia: até você, meu filho, se encontra nessa situação. E ele dizia: essa é a vida que nós escolhemos. Então eles ficavam atolados, lameados. Eu via todos eles lameados, dos pés à cabeça, atolado ali, naquele lamaçal, naquela lama, sujos, lameados. E Deus dizia: a igreja minha se encontra dessa forma porque os seus líderes as lamearam, sujaram e se atolaram. Meu filho, não pare de pregar a verdade, de pregar a sã doutrina. Muitos e milhares de milhares não gostam de ouvir a verdade, não vão querer ouvir a verdade, não vão acreditar. Mas prega a verdade, porque eu sou Deus e nunca mudei. E digam para eles, diga para a humanidade que hospitais e mais hospitais ficarão lotados, superlotados. E milhares de almas, de vidas serão ceifadas, descerão ao abismo eterno. Lembra do abismo que tu vive dentro dos hospitais? Pois é por lá que eu vou começar a minha justiça. Muitos vão chegar ali aparentemente bons, mas não sairão mais com seus pés, andando com seus pés. Sairão pelas mãos dos outros e a sua alma descerão para o abismo, porque se lamearam por esse mundo. Porque se contaminaram, porque vestem-se bem, aparentemente aos olhos do povo, em cima dos altares, mas estão dentro de uma grande piscina, atolado na prostituição, atolado no pecado. Por isso, o abismo do hospital que eu te mostrei, e que milhões e milhões estão caindo, vão cair,
se farão esses também. Igreja, Deus avisou. Eu estou aqui, ó, com o caderno aqui, ó, nas minhas mãos, e eu anotei, tá aqui, ó, dia 7 de maio de 2021, às 3 horas da manhã. Eu acordei daquela revelação, daquela visão, aterrorizado, angustiado, chorando. Vim para a sala, exatamente nesse lugar que eu estou gravando aqui. Peguei o celular, entrei no grupo da igreja e disse: vou gravar tudo para que o mundo saiba o que vai acontecer, o que está acontecendo. Naquele momento, o mesmo ser que estava comigo na revelação, na visão, ele desceu e disse: não faça isso. Quando chegar a hora de tu gravar, propagar, anunciar, eu vou permitir. E eu disse: então o que eu faço para eu não esquecer disso aqui? Ele disse: escreve tudo e guarda para o momento certo. Muitos não acreditarão, muitos zombarão, mas esses serão os primeiros que descerão para o hospital, para aquele corredor da morte, para aquele abismo. Eu parei, peguei uma caneta, foi quando eu escrevi nesse caderno tudo o que eu estou te relatando aqui, tudo o que eu estou te contando aqui. Eu disse: Senhor, quem são as primeiras pessoas para quem eu vou contar? Ele disse: para a igreja que tu pastoreia, para o rebanho que está sobre os seus ombros. Não conte para ninguém, mas no próximo culto, vá e fale para eles. E eu, no culto seguinte, chamei a igreja e contei tudo, absolutamente, o que Deus me mostrou naquela visão em espírito, naquela revelação. Depois eu perguntei para Deus: Deus, e agora eu posso contar? Deus disse: não. Quanto a isso, fica quieto, o momento vai chegar. Mas uma coisa eu te peço: pregue a verdade, a sã doutrina. Combata o pecado, combata o erro, combata aquilo que não me agrada. Vai doer em muita gente. Tu não serás compreendido, mas eu sou Deus que não mudo com a minha versão, com a minha palavra.